E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo vamos falar sobre a continuidade do ciclo de aumento da taxa Selic, que deve subir mais do que o mercado esperava até então, sobre inflação que tem surpreendido para cima, sobre greve de servidores, o que acaba sendo até uma consequência dessa inflação mais alta, pressionando os salários das pessoas no Brasil, e como que isso deve levar a mais aumento de juros no final das contas, prejudicando o crescimento da nossa economia. E começando pelo início aqui, todos lembram lá na última reunião do Copom, o mercado estava estimando fortemente que teremos mais um resultado positivo de aumento dos juros na próxima reunião, que vai ser agora no começo de maio, na casa de 1%, e que a Selic deveria parar de subir nesse patamar de 12,75%. E, logicamente, os juros dos outros títulos públicos foram se adaptando a essa narrativa e, inclusive, proporcionaram um certo ganho de marcação a mercado para quem havia comprado em momento de juros mais altos, né? Quando o pessoal começou a ver que, olha, a inflação vai arrefecer, os juros vão poder cair. Até comprei aqui no canal, tem 2 vídeos onde eu compro o Tesouro IPCA+ 2026 e um vídeo onde eu compro o Tesouro Prefixado 2025. E vou até mostrar como é que tá a marcação a mercado nesses 2 títulos. Contudo, nós tivemos uma surpresa quanto à inflação no mês de março. O esperado pelo BC lá atrás é que a inflação para março ficasse na casa de 1,02%, para abril uma inflação um pouco mais alta de 1,21% e depois para maio já uma redução dessa inflação. Então a Selic ficaria naquele patamar de 12,75% ao longo de boa parte do ano e começaria a cair, na previsão de alguns, lá para o final do ano. Só que a inflação para março ela veio bem maior do que a estimativa. Ao invés de 1,02, ela veio em 1,62. Ou seja, é a inflação mais alta para o mês desde o início do Plano Real. E aí, indo no site do Banco Central, o que a gente vê é o seguinte, né? A gente tem aqui, na primeira tela deles, de modo resumido, qual é a taxa Selic atual. Ele mostra, inclusive, os vários aumentos que nós tivemos desde o ano passado. E a inflação acumulada, medida pelo IPCA, nos últimos 12 meses. Vejam aqui, 11,3%, também uma das inflações mais altas dos últimos tempos. E se a gente for olhar a meta de inflação, essa que é a parte curiosa. Então, o Banco Central tem uma meta de fechar a inflação em 3,5% ao ano. Para o ano que vem, essa meta é mais baixa ainda, é 3,25%, e tem um intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. Raramente eu vejo esse ponto percentual para baixo ser utilizado, é muito mais para cima. Mas vejam que se a gente for pensar na inflação para 2023, para o ano que vem, que a meta é 3,25%, a não ser que seja revista, pode ser que seja revista, mas apenas a inflação para o mês de março já é metade da inflação que nós esperamos ter em 2023. Com isso, as estimativas para que a taxa Selic continue subindo mais do que se esperava estão aumentando. E aí vamos dar uma olhada aqui naquele site que mostra as opções de Copom. Então a próxima reunião do Copom é no dia 3 para dia 4 de maio, né? Ela é feita aí durante 2 dias. A taxa Selic atual está em 11,75% e aqui a gente vê as estimativas do mercado para o que vai acontecer na reunião. Tá quase como certo, né? Tá em praticamente 90% as estimativas de que na próxima reunião nós teremos um aumento de 1 ponto percentual. Tem um pessoal acreditando em aumento de 0,5, 0,75, 1,25 e 1,5, mas é minoria. Quase todo mundo coloca um aumento de 1 ponto percentual. Isso aqui é meio que dado. Só que para a próxima reunião, 45 dias depois, nos dias 14 e 15 de junho, a gente já vê uma mudança. Então tinha muita gente acreditando na manutenção da taxa, era uma posição que ela era a majoritária, boa parte do mercado acreditava nisso, mas com a inflação surpreendendo, cresceu as estimativas aqui de aumento de 0,25, aumento de 0,5 ponto percentual, e alguns até colocando 0,75 e 1 ponto percentual, e a terceira maior aposta aqui do mercado, comparada à manutenção e o aumento de 0,5. Aqui abaixo a gente vê a mudança na percepção do mercado. Nós temos a legenda aqui, manutenção era amplamente esperada desde o final do mês de março, e depois que a inflação foi divulgada, ela caiu bastante, e agora a primeira opção passa a ser esse aumento de 0,5 pontos percentuais. E o interessante disso, dessas estimativas que vão sendo feitas para o final do ano, é que muita gente gosta de olhar, e não que eles acertem, né, mas é sempre uma base que você tem para tirar conclusões, os relatórios de mercado Focus, que são publicados pelo Banco Central. Eles compilam dados todo final de uma semana, toda sexta-feira, e divulgam na segunda. Aí eu fui dar uma olhada no Focus para ver o que estava acontecendo, só que o último disponível é do dia 28/3 de 2022. Então o Focus, né, é publicado já há cerca de 3 semanas. Isso está acontecendo por conta de greve dos servidores do Banco Central. Mas várias categorias do funcionalismo público têm se mobilizado pedindo aumento de salário. E isso é uma outra coisa que também tem impacto no orçamento do governo, que acaba impactando também no final das contas inflação, e o que vai impactar os juros que nós temos. Mas isso já é uma consequência de uma inflação mais alta. Então veja que como a inflação na média, que o IPCA é sempre uma média de 11,3%, o que acontece é que de maneira generalizada os preços subiram. E as pessoas mantêm a sua
mesma remuneração. Isso pensando no funcionário público, né? Porque muita gente até teve uma remuneração mais baixa. A renda das famílias diminuiu no Brasil nos últimos 2 anos, muito por conta das consequências da pandemia. Então o resultado é que as pessoas ganham igual ou ganham menos, mas o custo de tudo está mais alto. Então sobra menos até para gastar com outras coisas. O que prejudica, por exemplo, o lucro de empresas da bolsa, lucro de outras empresas. Se as empresas lucram menos, elas contratam menos, investem menos em crescimento e também fazem conta, né? Porque para conter essa inflação altíssima, a Selic está subindo pra caramba. Os outros títulos públicos também que não são atrelados à taxa Selic acabam subindo também, os pré-fixados indexados na inflação. E o pessoal faz conta se vale a pena investir na economia real ou simplesmente emprestar dinheiro pro governo. Mas eu não tenho nem como olhar agora o Boletim Focus porque simplesmente não está publicado. Então não sei quais são as estimativas do boletim para a Selic no final do ano, por IPCA, o que eles esperam que aconteça. Infelizmente não tem como colocar esses dados aqui. Mas já entrando nessa seara de aumento de salários, o que está na mesa agora é um reajuste de 5% para os servidores, o que deve custar 6 bilhões ao Tesouro. Sendo que, separado para isso, tem um valor de 1,7 bilhão. Então, esse restante, os 4,3 bilhões, teriam que sair de outro local. Sendo que essa estimativa de 6 bilhões é pensando do mês de julho para frente. Se a gente for considerar o ano inteiro, a estimativa que chega é de 14 bilhões de aumento no final das contas. E, novamente, de onde sairá esse dinheiro se você não tem ele disponível no orçamento? Será que eles vão ter que tirar de outras áreas ou vão dar um jeito de, por exemplo, furar um teto de gastos, que é uma medida de responsabilidade fiscal, e se eles estouram o teto de gastos, o pessoal pensa 2 vezes antes de emprestar dinheiro para o Brasil. Para emprestar tem que cobrar juros mais altos. Se os juros são mais altos, a dívida pública cresce uma velocidade maior. Isso acaba sendo muito ruim para a gente, menos gente confiando aqui no país é dólar indo embora, o dólar sobe, isso puxa a inflação. Então podemos ter toda uma miríade de consequências negativas por conta deste tipo de medida. E logicamente, se a gente está vendo que a inflação não está arrefecendo, que a Selic vai ter que subir mais do que o esperado, os outros títulos se adaptam a essa nova narrativa. E aí eu vou mostrar para vocês o que tem acontecido com aquelas posições que eu comprei de Tesouro Pré-Fixado 2025 e Tesouro IPCA 2026, acompanhando a marcação a mercado. Vindo aqui no site do Tesouro, a gente vê que nós temos 11 títulos negociados e, no geral, as taxas de juros de todos esses títulos aumentaram ao longo, aí, principalmente, das últimas 2 semanas. Então, esse Tesouro Pré-Fixado 2025 está pagando 12,34, inclusive é mais do que o pré-fixado de prazo mais longo, o que é uma coisa meio interessante, né? Porque pensa que você está emprestando dinheiro para a mesma pessoa, que é o Tesouro, e no caso do 2029, por um prazo mais longo. Então, natural seria exigir uma taxa de juros maior, mas o pessoal que está emprestando em prazo mais curto quer receber mais, porque eles entendem que a inflação está alta agora e que lá na frente ele estará menor, porque esses juros mais altos vão conseguir controlar a inflação. E dentro do Tesouro, se a gente baixar aqui, nós conseguimos ir no histórico de preços e taxas. Aqui a gente consegue ver a movimentação das taxas de juros. Olhando o pré-fixado 2025, eu coloquei 30 dias porque ele é um título que entrou em negociação há pouco tempo. Então, antes de 90 dias ele não era negociado, não tem nada. Mas nos últimos 30 dias, o que a gente vê, a taxa estava em 12,24, caiu bastante, chegando a 11,18. Quem comprou nessa hora aqui teve um ganho de marcação a mercado, mas já perdeu esse ganho todo com a subida das taxas. Se eu colocar o preço aqui, é justamente isso que aparece. Estava um preço mais baixo, R$ 725, subiu até 748 e praticamente todo o ganho que a gente tinha ficou pelo caminho. Em outros títulos acontece coisa parecida. Vou mostrar aqui também o IPCA 2026, porque foi um dos títulos que eu peguei para minha carteira. Então veja que em 30 dias a taxa estava bem alta, 5,50, caiu bruscamente, ficou lá embaixo e agora está subindo quase até o mesmo patamar que a gente tinha anteriormente. Olhando dentro do ano, que esse é um título que já está sendo oferecido há mais tempo, nós vemos que estamos novamente próximos dos topos da taxa nesse ano. E talvez até a gente venha ultrapassar eventualmente alguma hora, porque à medida que o tempo passa, as eleições vão chegando, as pressões dos discursos eles vão mudando e quase sempre o político que se dá melhor é aquele que promete mais gastos, né, mais serviços gratuitos. Então a gente pode ver esse negócio aqui subir bastante com medo de responsabilidade fiscal. E se a taxa está subindo, a consequência para o título é um preço caindo, exceto quando vem uma correção por conta de inflação, porque esse título paga uma taxa fixa mais inflação. E isso ficará mais claro agora que eu vou mostrar para vocês a área interna do Tesouro. Então, tô aqui naquela área que todo investidor pode acessar depois que começa a investir em títulos públicos. Tenho aqui títulos comprados por diferentes corretoras, sendo que uso do vídeo foi um Tesouro IPCA 2026 pelo Inter e um pré-fixado 2025 pela corretora Rico, que aparece como XP aqui. A posição mais antiga é esse Tesouro IPCA 2026. Se eu clico nele, eu venho para essa outra tela
aqui você já vê, né, que o valor investido para o valor líquido, o líquido está mais alto, ou seja, eu tive um ganho aí desde que eu comprei a posição, sendo que essa compra ela foi feita no dia 21/3, então faz menos de um mês. Eu peguei a taxa de IPCA mais 5,48, e se a gente for em preços e taxas aqui hoje, a gente está vendo que ele está sendo oferecido por uma taxa muito parecida, mas ligeiramente mais baixa. Então já fica meio óbvio que eu tive um ganho de marcação a mercado, mas bem pouquinho. E se eu ver aqui no gráfico, aí fica bem tranquilo de ver. Vejam que nesse gráfico eu tenho na linha azul escura o preço teórico, se o título rendesse realmente em linha reta, o IPCA mais a taxa combinada, sendo que lá pelo dia 15 eles acrescentam a subida do IPCA, então a gente vê esse degrau aqui, né, levando o preço do título para cima. E no preço real a gente tem a movimentação de fato, onde eu tive um ganho superior à performance que o título teria se ele tivesse um rendimento simplesmente linear. Esse ganho ele foi lá para cima durante a queda do título, depois ele caiu e agora ele está meio que estabilizado. Então é um pequeno ganho de marcação a mercado que eu tive, mas não é um senhor ganho. E para que eu ganhe realmente com esse título, o que eu preciso é que a inflação comece a ceder aqui no Brasil, porque aí as taxas de juros vão começar a cair. E na hora que as taxas caem, aí o preço do título sobe e eu vou ter um ganho relevante. Agora, olhando a posição mais nova de pré-fixado, vem aqui em pré-fixado 2025 pela corretora Rico, vejo que estou no prejuízo, né? Então investi R$19.812,60 e se eu fosse resgatar agora eu tenho R$19.657,52. Sendo que isso aqui nem tem imposto, porque se eu estou no prejuízo eu não vou pagar imposto de renda. Então, olhando aqui, é um investimento mais recente, foi feito no dia 11/4, então tem praticamente uma semana. A minha rentabilidade contratada foi de 12,06. Vejam agora que a rentabilidade para quem está comprando o título nesse momento é de 12,34. Então, se a rentabilidade prometida aumentou, o preço do título caiu. Nossa, Bruno, compensa você vender esse para pegar esse aqui agora? Não, porque o preço do título que eu vou comprar agora é o mesmo preço do título que eu tenho aqui. A questão é que eu paguei mais caro porque a taxa era mais baixa, mas agora o preço está igual. E se essa performance ela fosse repetindo ao longo do ano, eu teria um prejuízo de 48%. É que não vai se repetir ao longo do ano muito provavelmente, né? O título ele oscila para cima, para baixo. E o ponto é que se eu mantiver esse título até o final, até o seu prazo de vencimento, eu recebo aquilo que ele promete como rentabilidade, né? Que foi 12,06%. A preocupação tem que ser, será que isso vai ser mais alto do que a inflação durante todo o período? Eu acredito que sim, mas nesse momento agora, se eu for tirar 15% de imposto de renda sobre esses 12,06, eu tô perdendo para a inflação no final das contas. Mas olhando a parte de marcação a mercado, veja que eu tô perdendo. Então, fiquei perdendo aqui para a performance teórica do título, se ele rendesse em linha reta, porque a taxa começou a subir e depois que ela subiu mais, ela deu uma bela acelerada para cima, eu tive uma perda maior aqui no preço do meu título. Isso vai continuar acontecendo? Eu acredito que esse ano vai ser um ano de mais volatilidade, até que a gente tenha a definição de uma série de acontecimentos, né? Será que a gente vai continuar tendo guerra entre Rússia e Ucrânia, que leva preço de commodities agrícolas e energéticas para cima? Inflação em termos mundiais, como é que vai ser? O mundo todo vai começar a subir juros, e se subir juros, o Brasil fica menos competitivo em panorama internacional com a sua taxa de juros, então a gente pode perder dólares que estão aqui dentro. O que vai acontecer nas eleições? Então tem muita coisa pela frente, mas historicamente, como essa taxa de juros já está num patamar mais alto, eu acho que ela vai conter inflação no final das contas, eu já estou começando a montar essas posições aos poucos, sabendo que há risco, e até por isso que eu peguei títulos que têm um vencimento mais intermediário, porque na pior das hipóteses, eu carrego eles até o vencimento para receber aquilo que é prometido, e espero que nesse título aqui, o prometido fique acima da inflação, e no IPCA mais 2026 fica acima da inflação, porque afinal ganha inflação mais uma taxa fixa, né? A não ser que a inflação dispare muito, aí é outra história. E para mostrar um outro título aqui, só para vocês verem como a marcação a mercado ela tinha beneficiado bem o investidor que pegou com taxas mais altas, esse aqui eu peguei antes de gravar o IPCA 2026, só para testar se estava funcionando lá um mecanismo de compra. Vejam que interessante, peguei uma rentabilidade contratada de 12,15, essa compra foi feita no dia 21/3, então quase um mês. Olha a marcação a mercado, ele subiu, foi lá para cima, chegou no valor máximo aqui, e a taxa começou a aumentar, caiu, e agora eu tô não no prejuízo, mas tô ganhando um pouco menos do que simplesmente se o título fosse um CDB pré-fixado, né, que fosse render sempre ali na curva, na risca, sem nenhum tipo de oscilação por conta da marcação a mercado. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que essa parte da marcação a mercado tenha mostrado um pouco para vocês de como esses títulos eles variam de fato, os prefixados, os indexados à inflação, até o próprio Tesouro Selic também sofre com marcação a mercado por conta de ágio e de deságio, só que muito menos. Espero que essa atualização quanto à questão da inflação que pode vir pela frente também tenha sido interessante. Inclusive, se vocês querem um vídeo mais voltado, pegando essa parte do tesouro e de investimentos de renda fixa para iniciantes, porque vocês veem que aqui a gente tem uma certa oscilação nesses títulos, isso não agrada tanta gente assim, também deixa um comentário, porque tendo demanda de vocês, a gente aqui provê oferta e faz o vídeo. Se você gostou
gostou de mais esse conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.